Você, mulher, já se perguntou por que sente tantas mudanças ao longo do mês? Cólica, acne, inchaço, a famosa TPM? Ou você, homem, também tem curiosidade sobre o assunto e quer entender o que acontece com o corpo feminino durante esse período? Eu sou a Maria Clara, estudante de medicina, e vou explicar para você o ciclo menstrual. E antes da gente começar, eu tô deixando um link aqui na descrição com um material para vocês baixarem gratuitamente sobre a aula. Então vamos começar definindo o que é o ciclo menstrual. Ele é um processo natural que acontece com a mulher todo mês. A mulher deve estar em idade reprodutiva. O objetivo dele é preparar o corpo dessa mulher para uma possível gestação. E caso essa gestação não aconteça, aí a gente tem a menstruação. O ciclo menstrual inicia no primeiro dia da menstruação e tem uma duração média de 28 dias. Na metade desse ciclo, a gente tem um fenômeno chamado ovulação. Esse ciclo é controlado por hormônios, que são substâncias que têm funções específicas no nosso corpo. Para entender o ciclo, a gente precisa agora conhecer 3 componentes fundamentais que participam desse processo, que são os ovários, pequenas glândulas localizadas ao lado do útero. E dentro delas temos estruturas chamadas folículos ovarianos. São como caixinhas que armazenam o óvulo, que é o gameta feminino. E junto com o gameta masculino, o espermatozoide fecundarão e formarão o que chamamos de embrião. O segundo componente é o útero. É um órgão que se prepara para receber o embrião. Todo mês cresce uma estrutura chamada endométrio. É a camada interna desse útero. É como se fosse a casinha onde esse embrião vai se desenvolver. O terceiro e último componente é um eixo chamado hipotálamo-hipófise. Ele fica localizado no cérebro e tem a função de liberar hormônios. E quando nós falamos de hormônios no ciclo menstrual, é sempre importante lembrarmos de 4 principais, que são o folículo estimulante, o estrogênio, o luteinizante e a progesterona. Agora que a gente já conhece os personagens envolvidos nessa história, podemos entender passo a passo do ciclo. O ciclo ele é dividido em 3 fases: fase folicular, ovulatória e lútea. A fase folicular é a primeira fase do ciclo. Ela inicia no primeiro dia da menstruação e se estende até o dia da ovulação. Nela participam 2 hormônios: o hormônio folículo estimulante, que tem a função de desenvolver os folículos ovarianos. Lembra a caixinha que armazena o óvulo. E o outro hormônio é o estrogênio, que é responsável pela formação do endométrio, a casinha do embrião. Quando chegamos no pico máximo do estrogênio, nós damos entrada na segunda fase do ciclo, a fase ovulatória. E com ela chega o terceiro hormônio, o hormônio luteinizante. A função dele é fazer com que ocorra a ovulação de fato. Ele vai fazer com que a gente libere o óvulo e ele seja captado pela tuba uterina. Se ali na tuba uterina estiver a presença de espermatozoides, pode sim acontecer a fecundação. Após a ovulação, nós damos entrada na terceira e última fase do ciclo, a fase lútea. Lembra do folículo ovariano? Depois que acontece a ovulação, ele recebe outro nome, corpo lúteo. Por isso que o nome dessa fase é fase lútea. Nessa fase tem a participação do 4º hormônio, a progesterona, e ela é responsável pela manutenção do endométrio. Ela é quem vai manter a casinha do embrião esperando com que ele chegue. Mas Maria, e se não acontecer a fecundação? Daí o corpo lúteo degenera, os hormônios caem e o útero percebe que não vai ter um bebê. É quando acontece um processo chamado descamação do endométrio, que nada mais é do que a menstruação. A menstruação ela vai se manifestar com um sangramento que dura de 3 a 7 dias, variando de mulher para mulher, e ela acontece quando não há a fecundação. É nesse período que pode surgir a cólica menstrual, que acontece porque o nosso corpo libera substâncias chamadas prostaglandinas. Essas substâncias agem lá no útero, auxiliando ele na contração. E essa contração pode fazer com que algumas mulheres sintam incômodo na barriga. E você sabe por que algumas mulheres sentem mais cólica do que outras? Isso acontece porque o corpo de algumas mulheres acaba liberando mais prostaglandina do que outras, fazendo com que o seu útero contraia, causando essa dor que conhecemos como cólica menstrual. Agora que já conhecemos o ciclo, dá para ter uma noção do porquê as mulheres passam por tantas mudanças ao longo do mês. Vou citar para vocês 3 curiosidades que acontecem nesse ciclo. Primeira curiosidade: TPM, a tensão pré-menstrual, que algumas pessoas acreditam que seja um mito, mas isso é verdade e acontece pela queda brusca do estrogênio e progesterona lá no final do ciclo. O seu corpo ele sente um desbalanceamento desses hormônios, fazendo com que o seu cérebro fique confuso e traga algumas alterações emocionais, como irritabilidade, sensibilidade, vontade de chorar e até mesmo aumento no apetite. Segunda curiosidade:
Acne. Algumas mulheres queixam muito com espinhas durante o ciclo menstrual. Isso acontece pela queda do estrogênio. Quando esse hormônio cai, a gente acaba evidenciando outros hormônios, os hormônios androgênicos, que são hormônios masculinos presentes em pequena quantidade no corpo feminino. Eles fazem com que a pele produza mais óleo, mais sebo, podendo aumentar assim a produção de espinhas. Terceira e última curiosidade, o inchaço. Muitas mulheres acabam se sentindo mais inchada, podem até queixar de um aumento de peso durante o período menstrual. Isso vai acontecer por conta da progesterona. Esse hormônio acaba influenciando outros hormônios que atuam regulando sais e água no nosso corpo, podendo fazer com que a mulher retenha líquido, causando essa sensação de aumento de peso. Viu como o ciclo menstrual é muito mais do que só a menstruação? Espero que vocês tenham gostado do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal, um beijo e se cuide!